Olá, a paz do Senhor a todos, eu sou Carlos Eduardo e você está no Meditando nas Escrituras. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 29. Ali Paulo cita o batismo pelos mortos. O que a Bíblia tem a dizer sobre isso? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Então hoje nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouquinho sobre esse batismo bem específico que Paulo vai citar lá na carta aos Coríntios, o capítulo 15, versículo 29, que diz assim: "Doutra maneira, que farão os que batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que se batizam eles, então, pelos mortos?" Então tem texto que fala de batismo pelos mortos na Bíblia? Tem, a gente acabou de ler. E tem mais algum texto que disciplina essa prática na Bíblia? Não. Tem algum outro texto que Paulo vai falar para alguma outra igreja sobre isso também? Não. Existe nos evangelhos algum ensinamento de Jesus sobre o batismo pelos mortos? Não. O batismo pelos mortos aqui na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, é uma citação. Não é exatamente uma doutrina. Não é algo que era praticado, mas a gente vai ver isso durante o vídeo. É importante a gente perceber todo o contexto do capítulo 15 de Coríntios e o que Paulo estava tratando com os coríntios nesse capítulo. É o final de uma longa carta onde Paulo é bem duro com os coríntios, porque eles estavam dando muita mancada mesmo. Era divisão na igreja, era problema na ceia, era um homem que se deitava com a mulher do seu pai. Era uma igreja muito complicada, muito complexa, com muitas divisões, com inclusive pregações heréticas, doutrinas complicadas que Paulo chama a atenção deles nessa carta. E uma dessas práticas que Paulo vai citar é justamente no capítulo 15, não acreditavam na ressurreição de Cristo. E todo o capítulo 15 vai tratar justamente da ressurreição de Cristo. E é interessante a gente saber do que se trata o capítulo, para a gente saber no que é que a gente tem que focar quando estudar o capítulo. Textos isolados, versículos isolados são problemáticos, eles trazem confusão para dentro da igreja. A gente não pode pegar um versículo sozinho e criar doutrina em cima disso. E qual é o primeiro passo para a gente não resvalar, não cair em uma doutrina errada? E esse vídeo acaba sendo um vídeo também de estudo bíblico. Uma dica, um passo importante da gente fazer quando lê um versículo e ele isolado, a gente fica em dúvida, a gente lê os versículos anteriores e os versículos posteriores, que a gente chama de contexto, para ver em qual contexto aquele texto está inserido. Aqui na carta aos Coríntios fica claro que esse texto está inserido num contexto de disciplina quanto à ressurreição. Paulo está falando sobre a ressurreição, está falando inclusive do medo, do cuidado que os coríntios têm que ter de não se esquecer, não sair do evangelho que foi pregado para eles lá no início. Olha só o que diz no capítulo 15, obviamente, mas no primeiro versículo. "Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis." Paulo já começa falando que o evangelho foi pregado e eles creram e neles permaneceram. Então Paulo já busca e já faz eles lembrarem ali no começo dessa parte da carta o que é que foi pregado para eles. E aí continua todo o capítulo 15 falando sobre isso, sobre ressurreição. E aí a gente pega o capítulo 15 e de repente fala de batismo, do nada. Porque está falando de ressurreição de morto e de repente joga um batismo de mortos no meio da argumentação de Paulo. E é interessante a gente prestar atenção aqui nos pronomes que Paulo usa. Paulo diz assim, ó, "Que farão os que se batizam pelos mortos?" Em outras traduções, Paulo traz, "O que farão aqueles que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam. Por que se batizam eles pelos mortos?" É interessante porque Paulo não falou estes, que seria próximo da gente, mas aqueles que está longe. E Paulo fala, eles então se batizam pelos mortos. Paulo não fala nós. Paulo faz uma divisão de dois grupos. Um grupo que se batiza pelos mortos e um grupo que não se batiza pelos mortos. Paulo
vai ainda, e a gente estudando e só lendo o texto, a gente percebe que os que batizam pelos mortos são aqueles. E os que não se batizam pelos mortos são estes, somos nós. Lá um pouquinho mais para frente, no versículo 51 e 52, quando Paulo vai falar da ressurreição, ele fala: eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Primeira pessoa do plural, nós dormiremos. Mas todos seremos transformados no momento, no abrir e piscar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Mas se você acha que o versículo 51 e 52 está muito longe, e eu acabei de falar para ler os versículos um pouquinho antes e um pouquinho depois, para entender o contexto, vamos para o versículo 30 então? Porque estamos nós também a toda hora entregue ao perigo. Então, os que se batizam pela morte são quem? Eles. E quem está entregue ao perigo? Nós. Aí dá para ver melhor um pouquinho essa divisão de eles e nós. Então, quem se batiza pelos mortos? São os cristãos de Corinto? São os destinatários da carta? São os leitores, os primeiros leitores da carta? Eles que se batizam pelos mortos? Não, são aqueles. Então aí vê a divisão entre eles e aqueles. Paulo não fala como se estivesse falando de um grupo que ele pertencia. Então, por que nós nos batizamos pelos mortos? Ele não fala isso. Né? Ele cria um outro grupo. Ele divide o grupo. E são aqueles grupos de pessoas e nós, o outro grupo de pessoas. Paulo e os coríntios, que obviamente são os cristãos. Paulo sendo ali o apóstolo Paulo e falando de nós, que eram os outros irmãos tementes a Deus, que acreditavam na ressurreição, estavam um pouco confusos quanto à ressurreição, mas estavam sendo disciplinados por Paulo a respeito da ressurreição. Então lá no versículo 51 e 52, Paulo já fala de um grupo que ele pertence. Ele fala assim, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Então esse grupo que ele se inclui é aquele grupo que não vai morrer, é aquele grupo que vai ser transformado, certo? E mais adiante no versículo 52 ele fala, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. E aí parece que ele dividiu de novo. Um grupo é o morto que vai ressuscitar, outro grupo é aqueles que vão ser transformados. E você pode questionar. Dividiu o grupo? E esse outro grupo aí? Então o grupo de Coríntios e de Paulo não são os que vão ressuscitar, são os que vão ser transformados. De fato, existe essa divisão. Paulo faz essa subdivisão dentro dos cristãos, dentro daqueles que creem na ressurreição de Cristo e daqueles que acreditam que Jesus vai voltar e tudo isso. Só que esse grupo ele divide entre os irmãos que já morreram e os irmãos que ainda estão vivos. Os irmãos que já morreram serão ressuscitados e os irmãos que ainda estão vivos, na ocasião da volta de Cristo, serão transformados. Mas esses dois grupos esses dois subgrupos, vamos dizer assim, pertencem a um grupo maior que é o grupo dos cristãos, o grupo dos que creem. E nenhum desses dois subgrupos, que já pertencem aos grupos do que creem, pertence àquele grupo lá que se batiza pelos mortos. Aquele grupo que se batiza pelos mortos é um grupo que está longe. Então Paulo, quando fala de nós, ele fala dos que creem, dos que serão ressuscitados, dos que estão entregues à morte, dos que estão em risco, dos que são cristãos de fato. E quando ele vai falar na parte que ele fala sobre batismo pelos mortos, ele fala aqueles. Então por aí a gente já vê uma divisão de grupos, certo? São dois grupos diferentes. Tá, beleza, então Paulo está tratando dos mortos, Paulo está falando da ressurreição, Paulo está falando de transformação de corpos, de glorificação, na verdade. E por que ele está falando de batismo pelos mortos, afinal? O que batismo pelos mortos tem a ver com tudo isso que ele está falando? Por que ele joga isso na mesa? Na verdade, não é bem assim. Ele não jogou do nada a carta na mesa. Tem dois temas sendo debatidos aqui. Na verdade, quando Paulo fala desses que se batizam pelos mortos, ele entrou meio que de gaiato na história. Porque Paulo está falando da ressurreição e depois Paulo vai falar da incoerência, né, dessa nova doutrina que está chegando na igreja dos Coríntios. Problemas em crer na ressurreição, incoerência ao crer na ressurreição e ainda o problema de estar se distanciando daquilo que eles já foram ensinados, daquilo que eles já aceitaram como verdade anteriormente. Olha o problema. Está uma bagunça na cabeça dos irmãos. E Paulo tem que doutrinar isso. Então esse batismo pelos mortos entrou mais como um argumento para reforçar
que existe ressurreição. Bagunçou, né? Peraí que eu explico. Paulo está tratando desse problema bem específico que é a ressurreição dos mortos e a falta de crença nessa ressurreição dos mortos. Paulo está sendo bem enfático nisso em todo o capítulo 15. E acontece que tinha esse grupo aí que não acreditava na ressurreição dos mortos e estava começando a ensinar essa doutrina dentro da igreja de Corintos. E Paulo já começa a combater. No versículo 12 ele fala assim, ó: ora, se se prega que Cristo ressuscitou, como dizem alguns de vós que não existe ressurreição dos mortos? A pregação que a gente tem é que Cristo ressuscitou. Essa é a nossa pregação. Como é que de repente vocês falam que não existe ressurreição dentre os mortos? E não só isso. Paulo, para mostrar que eles estão sendo incoerentes, ele traz no versículo 14 o seguinte: e se Cristo não ressuscitou, logo a nossa fé é vã e também é vã a nossa pregação. Se eu prego que Jesus ressuscitou e vocês estão crendo que Jesus não ressuscitou, e se ele não ressuscitou fosse a verdade, então nossa fé seria vã, nossa pregação seria vazia. Porque eu prego justamente isso. É justamente por isso que eu estou aqui, justamente por isso que eu passei 1 ano e meio com vocês pregando justamente isso. E se isso for mentira, então a minha pregação é vã e a nossa fé é vã. E ele ainda vai mais longe, ele fala assim: e vocês permanecem nos seus pecados. Nós permanecemos nos nossos pecados. Porque se Jesus não ressuscitou, o sacrifício dele não foi aceito. Olha que loucura. Olha que problema não crer na ressurreição de Cristo. Então, esse é tudo a problemática que Paulo está tratando. Ressurreição. E se a gente pensar, Paulo está falando o seguinte: se vocês continuarem crendo na doutrina que não existe ressurreição, vocês vão ter que negar tudo o que vocês aprenderam até agora. E tudo que vocês creram até agora. O problema dessa doutrina é isso. Vocês vão negar a fé. E depois de uma pausa para Paulo explicar que o último inimigo a ser vencido é a morte, e por isso existe ressurreição, o último inimigo a ser vencido é a morte, depois de uma pausa ele explica tudo isso lá nesse meio entre o 17 até o 28, ele vai explicar tudo isso, e ele ainda fala, né, que o último inimigo a ser vencido é a morte. Aí ele chega no versículo 29. Se não a ressurreição, que farão aqueles que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que eles se batizam pelos mortos? Que é o texto que a gente leu lá no começo. Então Paulo não está estabelecendo uma doutrina aqui. Paulo não está ensinando os coríntios a se batizar pelos mortos. Paulo ele nem está lembrando algo que ele já ensinou anteriormente e está reforçando aqui nessa passagem. Não, Paulo só está citando algo que acontecia provavelmente na igreja dos Coríntios, ou que acontecia ali pela redondeza, ou que era justamente os caras que não acreditavam na ressurreição e eles mesmos se batizavam pelos mortos. Então, alguma dessas possibilidades acontecia ali em Corinto, e Paulo cita esse fato como um fato real, um fato que acontecia, pessoas se batizavam pelos mortos, mas mostrando que é incoerente. Eles não acreditam na ressurreição. Então, se batizar pelos mortos é incoerente, é inócuo, é vazio, não tem sentido. Né? Se você não crê que morto ressuscita, para que você vai se batizar pelos mortos? Ele não está falando para nós nos batizarmos pelos mortos. Ele está citando uma incoerência de algumas pessoas dentro da igreja, ou por perto da igreja, ou pelo menos ali na cidade. É como se Paulo dissesse mais ou menos assim: eles dizem que ressurreição não existe. Então por que eles se batizam pelos mortos? Qual o sentido de se batizar pelos mortos, já que eles não vão ressuscitar? Já que a morte é o fim? Eles são, no mínimo, incoerentes. É isso que Paulo está dizendo. Não está estabelecendo doutrina. Ele continua falando que enfrenta perigo, ele continua falando que ele é entregue à morte todo dia, ele corre e já correu riscos reais, de mortes reais, muito perto. E teve uma ocasião que ele ficou quase morto, né? Em Filipos, se não me engano, que eles largaram ele na porta da cidade, porque acharam que ele já estava morto. Então, a vida de Paulo era um constante risco de morte, né? Que ele fala: eu sou entregue à morte todo dia. E se a morte é um fim, então para que eu estou correndo esses riscos? Não, a morte não é um fim. Eu acredito na ressurreição, eu acredito no futuro, numa vida eterna com Jesus Cristo. É por isso que a morte terrena não me dá medo. É por isso que eu enfrento a morte de peito aberto, porque eu sei que no último dia meu Senhor me ressuscitará. Eu sei que eu vou viver eternamente com Jesus. É por isso que Paulo se entrega. Todo dia ele está sendo entregue à morte. Ele
não busca a morte, entende? Ele não se coloca em risco propositadamente para morrer, mas ao pregar o evangelho, ele está colocando uma espada sobre sua própria cabeça. Era assim que era antigamente. Era assim que era no começo da igreja. Se declarar cristão era uma sentença de morte, praticamente. Quando começou a perseguição, pior ainda, não é? E Paulo continua falando ali no versículo 33 que as más companhias corrompem os bons costumes, trazendo justamente essa ideia de que quem é que está na igreja? Ensinando, obviamente. Com quem que vocês estão andando? Qual a doutrina que ele está trazendo para dentro da comunidade? As más companhias corrompem os bons costumes. Os bons costumes estão postos dentro de vocês, estão postos na comunidade de vocês. Então, cuidado quem está ensinando. Cuidado quem está doutrinando essa igreja. Cuidado quem está trazendo ensinamentos e ensinamentos errados que vão contra o que eu já estabeleci, o que eu já ensinei lá atrás. Né? É nessa toada, mais ou menos, que Paulo vai citar. Eu semeei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Então, o fundamento, o crescimento é de Deus, mas Paulo vem colocando a semente está plantada no meio deles. E de repente vem um ensinamento totalmente contrário, eles dão ouvido a esse ensinamento e acontece uma incoerência dentro da igreja de Corinto, a ponto de ter esse batismo pelos mortos de quem não acreditava na ressurreição. Então se eu acredito na ressurreição eu tenho que me batizar pelos mortos? Não, porque Paulo não doutrina o batismo pelos mortos. Ele cita o batismo pelos mortos como uma incoerência dentro da igreja de Coríntios. E esse assunto da ressurreição, que é o foco de fato, é tão importante dentro da doutrina cristã que Paulo vai gastar daí para frente como é que vai ser o corpo glorificado. Ele coloca algumas perguntas ali. Alguém pode me perguntar como é que pode o corpo ser ressuscitado. Então ele faz uma comparação com semente, faz comparação com corpos celestes, corpos terrestres, corpos de animais, se revestir de imortalidade, de corruptibilidade. Então ele vai trazendo toda a doutrina da ressurreição dentro desse capítulo, toda a doutrina da glorificação dentro desse capítulo, e não cita nada sobre o batismo pelos mortos, a não ser lá em cima, mostrando a incoerência de alguns irmãos. Então o batismo pelos mortos não é uma doutrina bíblica. É citado na Bíblia, mas não é uma doutrina bíblica, uma doutrina cristã, uma doutrina aprovada pelos apóstolos, praticada pelos apóstolos, ensinada por Jesus. É um versículo citado por um apóstolo no meio de um assunto específico que não era batismo, só para mostrar a incoerência daqueles irmãos que falavam que não acreditavam na ressurreição. E mesmo assim estava preocupado com os mortos. Olha só. E ele termina a carta, começa o fim da carta, no versículo 34 ele fala assim, como justos, recuperem o bom senso, em algumas traduções está até assim, recuperem o juízo, parem de pecar, pois alguns há que não têm o conhecimento de Deus. Digo isso para vergonha de vocês. Paulo aproveita para dar um puxão de orelha em toda a igreja, porque existem pessoas ali dentro da igreja que estão acreditando nessas coisas, que estão sendo incoerentes, conforme eu falei. Essas pessoas não têm conhecimento de Deus. E ele está falando isso para vergonha dos coríntios, porque já tinha um bom tempo de igreja, já era para estar ensinando isso, já era para estar estabelecido isso dentro deles, no ensinamento e na doutrina daquela igreja, mas ainda tinha esses problemas pontuais na doutrina, e Paulo é bem duro na hora de corrigir esses irmãos. Enfim, o texto não fala de batismo pelos mortos, mas sim de um grande ensinamento sobre ressurreição. O texto não disciplina o batismo pelos mortos, mas mostra toda a doutrina de corpos glorificados. O texto não lembra um ensinamento sobre o batismo pelos mortos que foi dado por Cristo, que foi dado pelos outros apóstolos, ou praticado naquela igreja como algo correto. Ele não lembra essa doutrina. Ele cita um fato e coloca esse fato dentro de uma incoerência na disciplina, dentro da própria doutrina que eles estavam criando ali. Ele já está falando, essa doutrina que vocês estão criando aí é incoerente. Não continuem com ela. Parem com isso. Acredite na ressurreição de Cristo. Existem textos que falam sobre batismo, e ele está lá em Romanos, por exemplo, Romanos 6, Paulo vai falar sobre o batismo, vai disciplinar o batismo. Vai citar batismo no livro de Atos, vai citar batismo nas outras cartas de Paulo, na carta de Pedro. Vai citar batismo, inclusive, enquanto Jesus estava
no seu ministério, que os apóstolos batizavam. Cristo mesmo não batizava, mas os apóstolos batizavam, o Evangelho vai dizer. E nenhum desses batismos falados dentro da Bíblia traz esse ensinamento de batismo pelos mortos. Não é uma prática dentro da igreja cristã de Jesus Cristo, não é. É apenas uma citação de do apóstolo Paulo, dentro de um contexto maior que fala justamente da ressurreição e não de batismo. Beleza? Eu sei que tem religiões aí, inclusive esse batismo pelos mortos foi praticado por Marcião lá no 2º século, né, onde uma pessoa enferma ou morta perguntava-se se queria ser batizada. Eu vou colocar aqui o nome, em algum lugar aqui embaixo, o nome dessa prática que eu não estou lembrando agora. Vou colocar aqui. E no silêncio do morto, já que ele estava morto, sobre o batismo, então outra pessoa era batizada no lugar daquele morto. Né? Isso, ó, quanto tempo atrás. E eu sei que ainda existem remanescentes dessa doutrina hoje. Não estou aqui para falar contra eles, tanto que eu nem citei, nem vou atrás, nem vou aprofundar. Estou falando apenas do que o texto diz, do que a Bíblia diz e do que a Bíblia não diz a respeito disso. Beleza? Mas tá tranquilo, eles têm a doutrina deles, nós temos as nossas doutrinas. Eles e nós, olha o grupo dividido aí. Eles têm a doutrina deles, nós temos as nossas doutrinas. Estamos num país livre, vamos praticar a nossa fé. Eu só lamento, porque eu creio que aquela fé é uma fé errada, é uma fé que não produz salvação. Espero que esse vídeo chegue a algum deles e eles sejam edificados e o Espírito Santo trabalhe na vida de cada um. O vídeo é esse. Aproveito para convidar você a se inscrever no canal, a curtir esse vídeo, a entrar no canal e ver os outros vídeos que tem lá, clicar no sininho para ser avisado quando tem um novo vídeo. Comenta aqui embaixo se você já ouviu sobre batismo pelos mortos, se você já se batizou pelos mortos, se você conhece alguém que se batiza pelos mortos, se você tem dúvida e quer um vídeo mais profundo sobre isso, sobre qual é essa doutrina que existe hoje aí sobre batismo pelos mortos, aí a gente pode até gravar um vídeo a respeito, mas fala com a gente, conversa aqui, usa esse canal para ser edificado, para edificar, para perguntar, né? Vamos conversar mais sobre isso. Eu acho interessante esse assunto de apologética, esse assunto de doutrina, mas na verdade tudo isso é só para falar que a ressurreição é real e Jesus vai voltar. Beleza? Fiquem com Deus e tchau.